comentar o cenário econômico e as medidas anunciadas pelo ministro Fernando Haddad, a gente recebe agora Rodrigo Simões, que é economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia, e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Professor, o impacto aí dessas medidas anunciadas por Fernando Haddad ontem, que vale a cerca de 2,26% do PIB, o Produto Interno Bruto, né? Caso confirmado, teria potencial, segundo Haddad, para reverter aí uma dívida de 231,55 bilhões projetados na peça orçamentária. Como você viu essas medidas? Qual a sua avaliação sobre esse pacote? Bom, Cláudia, você vê que podemos ver que é unânime, né? Todo o discurso e o pacote mostrado pelo ministro, pela ministra do Planejamento, também os demais componentes, foram muito mais por parte de arrecadação do que propriamente por parte de despesa, tá? De redução de despesa. Isso acaba nos mostrando que o atual governo, apesar que é um início também de governo, eu avalio como um pacote morno, tá? Por quê? Porque se fala em arrecadar, mas não se fala em reduzir. Então, é um governo que está começando sempre pensando em arrecadar mais. E teve uma fala muito importante que o próprio Haddad mencionou. Ele falou assim, que um jornalista comentou ontem na entrevista. Ele falou assim, o jornalista perguntou, olha, mas vocês estão falando que a maior parte vai vir de arrecadação, de mais de desonerações, tal, mais impostos, mas de despesa é muito pouco, né? Como é que fica essa parte de redução dos gastos? E o próprio ministro falou assim, olha, nós estamos trabalhando para poder ter mais arrecadação, para a máquina pública poder funcionar melhor, mas o próprio presidente não gosta muito que se fale em gasto, né, em redução de gasto. Então, é uma mensagem ruim. Eu vejo como um pacote básico, um pacote morno, tá? Mas, assim, não vejo como um pacote de medidas que seja tão benéfico assim. Tem, claro, os seus pontos positivos, como a questão do programa do litígio zero, tem a questão das decisões que serão tomadas lá, na forma como o CARF irá decidir sobre os processos tributários, mas eu vejo como algo morno, viu? Deixou um pouco a desejar, Cláudia. Bom, professora, a gente já volta com a entrevista. Agora temos um outro assunto bem em destaque nesse dia lá de Brasília. Equipe econômica do governo. Bom, a gente antes vai chamar o nosso entrevistado, Rodrigo Simões. Rodrigo, falando aí do pacote de medidas anunciadas ontem pelo Fernando Haddad ainda, se implantadas com sucesso essas medidas aí poderiam reverter o rombo e entregar um superávit no próximo ano ou não? Sim, Cláudia. Esse pacote, se realmente isso acontecer de acordo com o que está na planilha, né, porque a planilha aí no papel aceita-se muita coisa, com certeza isso será muito bom para as contas públicas, né? Mas a própria equipe e o próprio ministro, ele mesmo sabe que existe uma diferença entre o planejado e o possível realizado, tá? Então ele mesmo trabalha e fala, olha, pode acontecer que a gente consiga todo esse tipo de arrecadação e em vez de a gente ficar com um déficit, a gente fique com um superávit aí para esse ano. Mas como não pode acontecer, e o ministro ele está ciente disso, viu, Cláudia? Ele sabe que aquela velha história, né? Você atira na lua para poder acertar um pouco mais baixo. Então, eu acredito que, não sei se tem força para atingir todo esse potencial de arrecadação, tá? E para destacar, eu acho que o que foi legal dentro desse pacote é a questão do programa do litígio zero, tá? Para pessoas físicas e micro e pequenas empresas, com os descontos de 40% a 50%, isso eu achei bacana. A outra parte, não, a outra parte eu achei que foi um pouco sobreestimada, sabe? Então, assim, ficou um pouco assim, eu achei muito, como é que nós podemos avaliar assim, né? Os números um pouco altos, tá? Acho que não traz muita segurança, não. E como o mercado reagiu a essas medidas? A gente viu ontem o dólar teve uma queda significativa, a bolsa caiu um pouco, mas ela já vinha caindo, recuperou também no início dessa semana. De que forma o mercado está vendo essas medidas? Olha, Cláudia, hoje o mercado está iniciando agora.
hoje nós poderemos ver que, como esse pacote ele não foi tão agradável assim, com alguns analistas que eu conversei também com alguns empresários, hoje a gente vai ver de fato como é que vai ser esse desempenho, tá? O mercado, eu não acredito que ele irá ver positivamente. Por quê? Porque existe uma grande diferença, tá? Entre a qualidade do gasto, que é a principal coisa que nós temos que atacar, e não só em mais arrecadação. Existe um ponto dentro de economia, Cláudia, que fala que quanto mais um país arrecada de impostos, menos a atividade econômica desempenha. Então, assim, esse é o meu medo, e isso o mercado ele vai refletir agora, nas próximas horas, como é que será o reflexo, né, propriamente desse anúncio, tá? E um outro ponto que ficou claro lá no pacote é que tem lá a parte do aumento do salário mínimo, tá? Que tem lá, ele comentou lá que tem lá 1,2, se eu não me engano, acima da inflação, mas não resolve. Aumento de salário mínimo real não resolve. O que resolve para a população e para o mercado é a questão da produtividade do trabalhador. O trabalhador ele tem que ter o aumento real através da produtividade e não através de um aumento artificial, tá? Então, acho que basicamente é isso. Bom, a reação do mercado financeiro a gente vai ver com mais detalhes hoje ainda com o Luiz Arthur Nogueira, daqui a pouquinho também. Bom, e a equipe econômica, a gente volta a conversar com o professor economista Rodrigo Simões. Professor, a gente viu mais cedo, falou sobre a Fiesp, a reação da Fiesp a essas medidas, e também o que foi falado, além de ser criticadas as medidas, ele diz que a reforma tributária é urgente no Brasil para acertar muitas questões. Vai ser possível fazer uma reforma tributária nesse governo? Olha, Cláudia, a reforma tributária realmente é a parte, se não a mais, uma das mais importantes para esse governo aqui. Por quê? Porque a nossa carga tributária é uma das maiores do mundo. Assim como essa nossa carga tributária sufoca a população, também sufoca as empresas, que são geradoras de empregos para toda a atividade, para o Brasil inteiro. Então, o que acontece? Vai depender muito do esforço político, da vontade política de se pôr isso em pauta para discussão. Então, eu vejo como prioridade número 1, tá? Então, eu acredito que vai depender muito de vontade política, e esperamos, né, que essa reforma saia o quanto antes para que nos ajude e dê também um pouco mais de facilidade na apuração dos impostos pelas empresas, porque uma hora que o Brasil já é um dos países que mais gasta com horas para poder fazer a apuração dos impostos, tá? Então eu estou na expectativa também junto com o mercado para que isso aconteça o quanto antes. Professor, na reunião de Lula com a presidente da Caixa, Lula falou que os gastos não são gastos, tem que tratar como investimento. Como que o mercado recebe essa fala de Lula? Você vê que o Lula ele ainda está com um discurso um pouco eleitoreiro, porque o que acontece? Ele falou assim, as pessoas não entendem que o reajuste do salário mínimo é investimento. Olha, quando você reajusta o salário mínimo artificialmente, dando aumento de ganhos reais, você tem ali um certo efeito na ponta, as pessoas compram mais. Mas existe também outras despesas em paralelo, como bem dito aqui. Você impacta o INSS, você impacta o 13º e você gera também inflação quando o aumento de salário real ele é feito artificialmente. Então esse é o primeiro ponto que na fala do nosso presidente está um pouco equivocado. E quando ele fala sobre as despesas financeiras que são remuneradas, né, que é remunerado pelo governo, pelo mercado financeiro, que isso o mercado financeiro não trata como gasto. Não é verdade, tá? Porque despesa financeira, quando você pega o balanço do governo entre tudo que se ganha, menos tudo que se arrecada, menos tudo que se gasta, você tem lá a parte de juros da dívida que realmente ela é muito pesada. Então, o mercado, a população, as empresas também vê isso como uma despesa. Quem quer pagar o volume de dívidas que nós pagamos de juros da nossa dívida no nível que nós estamos? Hoje a taxa de juros está em 13,75. Então, se você pega um déficit, você coloca 13,75 de dívida pública, é muito alto, viu, Cláudia?
Bom, a gente conversou então com o Rodrigo Simões, que é economista e professor da Faculdade de Comércio de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia, professor, um ótimo fim de semana para o senhor. Eu que agradeço, Cláudia, é sempre um prazer, uma honra estar presente aqui no jornal, e eu agradeço também a todos os ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigada.